eu sinto que essa percepção teosófica da fraternidade universal e do aprimoramento individual em benefício da humanidade, tanto que um dos meus livros de cabeceira sempre foi aquele de Vanderloo, que diz Deuses Desterrados, que ele fala alcançar a perfeição em benefício da humanidade. Não é a perfeição para ser perfeito, é a perfeição para, com essa perfeição, você poder ajudar a atuar melhor no mundo, porque na medida em que nós somos imperfeitos, nós não conseguimos fazer um bom trabalho no mundo. Na medida em que nós nos aprimoramos em quê? Em verdade, em honestidade, em decência, em retidão, em dignidade. Claro que como seres humanos, sujeitos sempre a tropeços e erros, mas isso não tem grande importância. A importância que tem é que nós possamos reconhecer que tal ou qual atitude está equivocada e que nós possamos levantar e continuar de novo até que aquilo se torne uma verdade dentro da nossa vida. Então eu sempre vi o trabalho da Sociedade Teosófica como um trabalho para a humanidade, da paz mundial, da fraternidade universal e um trabalho individual de cada um de nós no nosso aprimoramento. Porque se nós temos que ajudar aos outros, mas em primeiro lugar nós temos que cuidar de que nós sejamos corretos. Eu não posso querer que o vizinho limpe o seu quintal se eu não tiver o meu quintal limpo. E o meu quintal espiritual é a minha decência, a minha dignidade, não mentir, não roubar, não falar mal dos outros e, sobretudo, poder reconhecer em todas as pessoas do mundo que têm dificuldades de todas as naturezas, que faz parte do seu processo evolutivo, como nós também, os nossos erros fazem parte do nosso processo evolutivo. E por isso eu tenho a Sociedade Teosófica na mais alta conta. Para mim, o trabalho da Sociedade Teosófica é um primor. Por quê? Porque ela me traz a espiritualidade de uma forma limpa. Ela não me traz a espiritualidade, olha, a verdade está aqui, você tem que seguir aqui, só isso, e só isso que você, isso é pecado, isso é aquilo, isso é... Não. Ela me traz de uma forma absolutamente aberta. Ela me traz um ambiente de estudo, de percepção, de liberdade de pensamento. E é comum, dentro da Sociedade Teosófica, que nós tenhamos grupos, que nós chamamos de NITs, Núcleo de Interesse Temático, para estudar temas diferentes. Então, é comum, especialmente em Brasília, que eu posso reconhecer, porque está mais perto de mim, nós temos núcleo para estudar budismo, núcleo para estudar as chamadas cartas dos mestres, grupo para estudar a doutrina secreta, grupo para estudar o gnosticismo, o cristianismo primitivo, uma série de grupos. Inclusive, dentro da Sociedade Teosófica, foi criado um grupo para estudar política e espiritualidade. Olha que interessante. Política e espiritualidade. E foi dentro deste grupo que nasceu a União Planetária. A União Planetária é um filho da Sociedade Teosófica, porque foram irmãos teósofos estudando política e espiritualidade que chegaram à conclusão que nós temos que levar a espiritualidade para a educação, para a política, para a economia, para todos os setores de atividade. E levar a espiritualidade, sobretudo, significa levar os princípios mais altos, mais dignos, mais divinos que compõem a natureza humana. Bem, se nós fizermos uma análise da evolução da humanidade, nós vamos perceber que, primeiro, nós evoluímos muito. Não só tecnicamente, não é só a técnica que hoje é fantástica. Hoje nós podemos falar em democracia, nós podemos falar em direitos humanos, nós sabemos que não temos mais escravidão direta, sabemos que existe uma evolução da humanidade que se faz. Ela para nós parece lenta, mas é que a nossa medida de vida é muito curta diante da própria manifestação cósmica. Então, para nós, tudo parece muito pequeno. Mas, na verdade, é inquestionável a evolução da humanidade. Mas é inquestionável que ainda temos muitas coisas para resolver no mundo de hoje. Que o mundo de hoje, apesar de ter evoluído em muitos campos sociais, políticos, humanos e técnicos, nós ainda temos muita coisa para ver. E é importante que a gente tenha consciência do que é
a chamada do tempo. O que é que nós temos que fazer hoje? Qual é o nosso dever de casa? Nós sabemos que a nossa passagem aqui é absolutamente transitória, né? Nós estamos aqui hoje, daqui 100 anos, com certeza, nenhum de nós estará aqui. Nenhum de nós, simplesmente passamos. Como há 100 anos atrás, quem estavam eram outras pessoas, eram outra manifestação de vida cósmica, que passa como nós vemos as flores crescerem do botão, se tornarem belas flores, ficarem velhas e, finalmente, passar a vida adiante em outras flores, em outros momentos. E, certamente, a humanidade é muito fruto do que é, ou melhor, as relações humanas, a vida da humanidade, ela é fruto de como são os homens, dos valores dos homens. Os valores definem como é a sociedade. Eu vou até contar uma história interessante para vocês. Eu havia acabado de me formar como advogado, já estando no Rio de Janeiro, e eu sempre pensei em fazer o direito penal, porque eu achava que eu, com isso, ia poder socorrer de alguma forma os nossos irmãos apenados, os prisioneiros. Então, eu, no começo da minha carreira, eu dirigi minhas energias ao mundo do direito penal e depois eu achei que eu seria mais útil no direito do trabalho e passei para ser um advogado trabalhista. Mas nesse começo eu vivi duas experiências muito interessantes. Eu fui convidado a conversar com um condenado que estava era prisioneiro na Frei Caneca do Rio de Janeiro, que hoje já foi desativada, uma grande penitenciária do Rio, e que queria que fizesse um processo de revisão penal. Ele havia sido condenado, estava cumprindo a pena, mas queria um processo para rever a própria condenação dele. E eu fui lá para a penitenciária pela primeira vez, entrei numa penitenciária, já tinha entrado muitas vezes em delegacias de polícia, mas numa penitenciária foi a primeira vez. E imaginei logo, vou encontrar uma pessoa aqui derrotada, né? Acabada, né? Condenado, né? Como é que vai estar essa pessoa aqui? Aí fico lá na salinha, vem um jovem, no máximo uns 30 anos de idade, todo arrogante. Você pensa que eu sou um criminoso comum? Você pensa que eu sou um criminoso comum? Meu crime é catalogado como um dos crimes com as penalidades mais altas. Eu sou falsificador de dinheiro. Eu tenho feito dinheiro falso. E eu, inclusive, tenho alguns milhões enterrados para poder pagar honorários ao senhor, etc. e tal. Mas aí, eu, ouvindo ele falar, e aí eu vi uma arrogância nele, sabe? Que eu achei tão estranho, aquela arrogância. Mas ele, no meio da conversa, ele diz assim para mim: mas eu sou uma pessoa muito honrada. Eu nunca derramei uma gota de sangue. Eu faço isso porque a gente precisa de dinheiro, isso, aquilo. Nunca derramei uma gota de sangue. E eu saí daquela penitenciária assim, pensando, que figura estranha, né? Mas o destino me levou a 15 dias depois voltar na mesma penitenciária para falar com outro condenado que também queria que fizesse uma revisão penal dele. E ele era um senhor já mais velho, e ele chegou já com a cara mais fechada, carrancuda, e disse: eu sabe, eu matei o meu sócio a facadas, mas é uma questão de honra. Ele estava me roubando. Eu matei. Eu trabalhava desde as primeiras horas da manhã, as últimas, e ele me roubando. Uma questão de dignidade. Eu nunca roubei um centavo de ninguém. Aí nunca roubou um centavo, o outro nunca derramou uma gota de sangue, e os dois se sentiam muito honrados. Aí eu pude perceber, pela primeira vez, de uma forma muito clara, que nós vivemos num mundo com aquilo que nós chamamos, ou podemos chamar, de inversão de valores. Os valores estão invertidos. Se eu disser, olha, vinha chegando ali, vinha um homem muito forte, etc. e tal, a cabeça de todos nós, todos, inclusive a minha, vai imaginar um cara musculoso, troncoso, né? Para nós, a força está ligada à força física, sem a gente perceber que a verdadeira força,
A verdadeira força é de um Gandhi, é de um Mandela, de figuras assombrosas desse mundo, que pode ser pequenininhos, magrinhos, mas tem uma força interior, uma força de vontade inquebrantável, uma coisa extraordinária. Então nós vemos os valores de forma equivocada. A força é a força bruta, o amor nem mais amor é. Então a gente vive num mundo com muitas confusões, e que dentro dessas confusões, o pior ainda é que os valores da humanidade, eles definem a humanidade como ela é. E nós vivemos numa humanidade como? Uma humanidade individualista, egoísta, gananciosa. A humanidade, de uma forma geral. Nós encontramos isso. Claro que nós temos aquelas figuras seletas que carregam a humanidade para o bem, mas a humanidade ainda está impregnada muito das pessoas que vão buscar conhecimento na faculdade para competir contra os seus irmãos. Quer dizer, a mentalidade nossa ainda é uma mentalidade muito equivocada. E se nós fizermos uma análise para o passado, nós vamos entender isso um pouco melhor. Veja que mentalidade brutal, quase que incompreensível, quase que absurda, de poucos séculos atrás no Brasil, com a escravidão. A história do Brasil é a história da escravidão. A escravidão vigorou no Brasil quase 4 séculos. Se nós temos pouco mais de 5 séculos de existência, nós vemos que a história do Brasil estava calcada na escravidão, uma monstruosidade. No entanto, eu tenho certeza, e aliás, é possível ver isso nos livros, que quando um abolicionista ia conversar com um escravista, o escravista dizia, mas que isso? O mundo, desde que é mundo, ele sempre teve escravidão. Você não tem os seus escravos? Não, e eu tenho uma dúzia, são uma beleza, fazem tudo para mim, tal e coisa. É claro que de vez em quando eu tenho que castigar um e outro, porque eles têm que ser obedientes, não pode mentir, não pode isso. Então, é o castigo, que é a forma de ensinar, a educação é feita pelo castigo, e mais isso, e mais aquilo. Então, nós vemos que valores equivocados permitia a um ser até religioso, humano entre aspas, a admitir a escravidão como uma coisa normal, a admitir o castigo como uma coisa normal, mas não percebiam porque era a sua realidade daquele momento, era a mentalidade vigente, era a mentalidade, nós poderíamos chamar teosoficamente da egrégora coletiva. A mente coletiva, ela estava impregnada desses valores, e as pessoas que nascem dentro desses valores, elas não conseguem perceber que estão erradas. E podemos ir por aí afora, falar das guerras santas. Imagine uma pessoa com Deus no coração, ela desembainhar uma espada, com determinação, com coragem, entre aspas, e para converter os infiéis. Pouco mais do que uma loucura, uma insanidade. As guerras santas, tem um dado da Guerra Santa que eu também notei que a maior parte das pessoas não conhece. Nós tivemos guerras santas de crianças. Uma das cruzadas, a 4ª e a 5ª cruzada, eles organizaram um exército de crianças para lutar na cruzada, porque alguém leu lá num texto tido como sagrado por eles, de que um exército de inocentes derrubaria os inimigos. Um exército de inocentes é um exército de crianças. Então, armaram as crianças e foram com as crianças para as cruzadas, e que não preciso dizer que não faltou nenhuma delas. Então, a mentalidade humana, ela é ainda bastante estreita. Nós passamos séculos, as cruzadas levaram 200 anos, a Inquisição levou também séculos, e a escravidão, milênios. Mas o ser humano parece que ele, na sua limitação, ele não consegue sair daquilo que é usual, daquilo que ele precisa ver além, e inclusive reconhecer os erros da sua civilização, do seu tempo. E nós, na nossa chamada do tempo, nós temos algo a ver, porque certamente pessoas como vocês que vieram para assistir uma palestra
desse teor, certamente são pessoas que estão cheias de boa vontade pelo bem do mundo. Certamente nós, se estivéssemos encarnados na época da escravidão, nós seríamos abolicionistas. Certamente, se estivéssemos encarnados na época da Inquisição, nós estaríamos trabalhando para mudar a mente dos inquisidores. Se estivéssemos na época das cruzadas, estaríamos trabalhando para mudar a ideia de que as guerras santas eram um grande equívoco. Mas, hoje, apesar de nós termos uma elite muito bonita, belíssima, de pessoas nesse mundo, ainda prevalece uma mentalidade que não é a mentalidade adequada para um mundo de paz, para um mundo de felicidade. Vejam que a história da humanidade, ela nos traz, quem olhar um pouquinho de história, cada cidade tinha sua muralha, cada cidade tinha sua muralha. E a luta de uma cidade contra a outra era exatamente lá derrubar a muralha, roubar a riqueza dele, uma coisa mais natural desse mundo. Era a luta de uma cidade contra outra cidade. Isso se expandiu. Na China chegaram a fazer uma grande muralha da China. Na França fizeram, pensaram que ia ser muito útil na Guerra Mundial, mas acabou não tendo valor nenhum. Mas o mundo, ele veio mudando, e na medida em que veio mudando, nós deixamos de ter aquele mundo separado para que nós pudéssemos ter os países lutando entre si. E aí então nós vamos verificar o seguinte, vejamos a Europa. Qual é a história da Europa? A Europa é uma coisa muito curiosa. Você pega um país qualquer um, Polônia. Você vê a Polônia no século seguinte, no anterior. Num século ela estava assim, tinha essa dimensão. No outro ela tinha esse, aumentou. No outro ela tinha esse. No outro ela reduziu. No outro ela chegou a mudar de lugar. Porque eram aquelas lutas expansionistas. As lutas expansionistas. Um querendo tomar o lugar do outro. E aí então nós vimos França e Alemanha. França e Inglaterra. França e Inglaterra. Guerra dos 100 anos. Guerra de 30 anos. Guerras e mais guerras. Nós vimos na história da União Europeia. É a guerra de austríaco contra italiano, de italiano contra francês, de francês contra inglês. Uma coisa insana, com milhões de mortos ao longo dos anos. Pois bem, hoje nós temos uma União Europeia. Hoje a Inglaterra e a França estão ligadas por um túnel. E muito mais do que o túnel, vivem harmoniosamente. Os ingleses vão fazer suas compras em Paris e os parisienses vão passear lá junto ao Tâmisa, na Inglaterra. São amigos. O que mudou? Mudou a cabeça e o coração das pessoas, porque a realidade, eles podiam ter feito isso há 200, 300, 400, 500 anos atrás. Não precisavam ter vivido aquelas guerras todas. Então nós vemos que a União Europeia é um exemplo, apesar de que ainda existe tropas, isso e aquilo, mas não é para enfrentamento interno. Não é para enfrentamento interno. Mas a União Europeia é um exemplo de que nós precisamos de uma união planetária. Nós não podemos imaginar de continuar esse mundo, a chamada do nosso tempo de hoje, é trabalhar por uma união planetária. Não tem sentido que povos ainda estejam se agredindo uns aos outros e acreditando na força das armas. Vejam a Europa, além dessas guerras todas internas, sofreram a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 50 milhões de pessoas. Que monstruosidade. Por quê? Porque acreditavam na força. Acreditavam que com os seus canhões e com as suas armas e com as suas balas eles iam fazer um domínio da sua nacionalidade sobre as outras. Até que eles perceberam a tolice disso. Perceberam que o alemão tem que ser alemão, o inglês, o francês, o espanhol, mas que todos têm que estar de braços dados, juntos, contribuindo uns com os outros. Eles aprenderam, no caso da Europa, eu sinto que por experiência,
Os contactos que eu tive lá em países europeus, lá no Congresso dos Povos, eles nem querem falar em guerra. Falar em guerra para eles é a pior coisa do mundo. Claro, guerras de séculos. Depois a Primeira Guerra Mundial, que foi um desastre para a Europa. A Segunda Guerra Mundial, outro desastre. Falar em Terceira Guerra ou qualquer coisa parecida é impossível para eles. Eles aprenderam pela dor. Mas a gente não precisa aprender só pela dor. A gente pode aprender pelo bom senso, pela inteligência, pela percepção de que nós podemos construir um mundo novo, e esse mundo novo só será construído saudavelmente pela fraternidade, pela cooperação, pelo compartilhamento, pela solidariedade. Aquilo que foi feito lá na nossa Europa, isso pode ser feito no mundo e é a única forma de ser feita no mundo. Não existe uma segunda forma.